muito bom, amém, irmãos? Fala pro seu irmão aí, ó, se você já foi abençoado, deixa transbordar aí, para entrar mais um pouco. O copo cheio é bom, que aí vai transbordando e vai abençoando do lado, e Deus vai abençoando, amém? Queria te convidar a abrir sua Bíblia em carta de livro de Romanos. Capítulo 5. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 5. Amém? Todos encontraram? Quem não está com a Bíblia física aí, abre o aplicativo que lá tem. Se eu ver os irmãos abrindo aplicativos externos aí, eu vou danar, hein? Amém? Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 5. Vamos lá. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Glória a Deus. Palavra de Deus, né, carta de Paulo aos Romanos, e espero que nós possamos ser edificados aqui nessa noite e saiamos daqui diferentes, com algo a mais do que entramos. Amém? Abaixa a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor Deus Pai, está aqui a Tua Palavra, estamos aqui diante da Tua Palavra, sabemos que ela não volta vazia, sabemos que ela se renova a cada manhã. Deus, e se nós já ouvimos alguma pregação sobre essa palavra, algum texto sobre essa palavra, Deus, que o Senhor venha falar algo novo aqui conosco nessa noite. Abra, Pai, o nosso entendimento, usa a minha vida, Pai, com toda a autoridade neste lugar, e nós possamos sair daqui edificados pela Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, quando a gente lê esse texto, a gente olha o tanto que Deus é cuidadoso conosco, né, irmãos? É um Deus que nos dá, né, a oportunidade de acessarmos a graça dEle. É um Deus que nos dá a oportunidade de graça, acessarmos a graça. Não nos cobra nada. Não adianta você pensar que se você ganhar mais dinheiro, você vai ter mais acesso com Deus. Se você for bilionário, você vai ter um camarote ali na presença de Deus, não. Deus, Ele te ouve. Você, às vezes, sem nem um centavo na conta, ou você com muito dinheiro na conta, Deus te ouve. E de graça, amém, irmãos? Ele te dá o acesso de graça. Porque no final que Ele fala o quê? Derramando em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Ele entrou em nossos corações para habitar. Ele habita em você. Fala para o seu irmão assim, ó, o Espírito Santo habita em você. Amém? Irmãos, então a gente tem que pensar que essa graça de Deus, ela é tão fenomenal para nossas vidas, que a gente tem que saber usufruir dessa graça. Saber reconhecer essa graça. E às vezes a gente olha na nossa vida, né, a gente passa por tanta tribulação, com tanta dor, tanta dificuldade, tanta luta, que às vezes esquecemos que temos um acesso a uma graça de Deus. Às vezes esquecemos que temos acesso ao poderoso que é o Senhor Jesus, que é o nosso Deus. E nessa noite eu queria falar o tema aqui da nossa mensagem: tribulação gera esperança. Amém? No meio da tribulação, se você estiver firmado em Deus, você vai ter esperança. Amém? Às vezes a pessoa na tribulação, ela se suicida, a pessoa na tribulação, ela revolta com a família, a pessoa na tribulação revolta com a igreja, né, pastor? A pessoa na tribulação revolta com ela mesma, revolta com Deus, e Paulo está bem claro falando para nós, a tribulação vai gerar esperança na sua vida, amém? Quem já passou tribulação aqui, levanta a mão.
É difícil perguntar quem não passou, né? Quem não passou? A gente veio nesse mundo, até Jesus já falou, né? Ó, tereis aflições, no mundo tereis aflições. Então, ele já falou, ó, gente, não vai ser fácil. Você vai ter aflição, vai ser difícil, vai ter momentos que você vai falar assim, ó, não aguento mais. Mas ele fala o quê? Tribulação gera paciência. E a paciência o quê? Experiência. E a experiência gera o quê? Esperança. A gente já viu grandes testemunhos, né, irmãos? Pessoas que passaram por uma grande tribulação. Nessa tribulação, ela conseguiu ter paciência. E ela gerou uma experiência nela, que hoje ela dá conselho para outras pessoas que estão vivendo no momento. E essa experiência que ela conseguiu, com aquela tribulação, aquela dificuldade, deu esperança para ela do novo. Esperança de algo novo que vem de Deus. Eu quero te falar nessa noite, se você está passando por alguma tribulação neste momento, eu quero te falar que Deus está contigo, amém? Ele está com você produzindo a paciência, com você produzindo a experiência, e depois te dá a esperança, amém? Que é nele. Mas a gente olha aqui, o que a gente pode aprender nesse texto? Eu separei 3 coisas aqui que a gente pode aprender com esse texto. Porque a gente às vezes lê a Bíblia, às vezes a gente lê, mas não entende. Ou lê e ficou meio vazio. É bom a gente estar na igreja, congregar por isso. A pessoa vem com um entendimento diferente, a pessoa vem com uma forma diferente de falar que você... Opa, eu não tinha parado para pensar nisso. Opa, será? Realmente, eu não li aquele texto, mas eu não entendi. E o primeiro aqui, irmãos, alegre-se com a tribulação. Primeiro texto, alegre-se com a tribulação. Aí agora você me pergunta, como assim, Fábio? Vou me alegrar com a tribulação. Não é você que está na minha pele. Não é você que está passando o que eu estou passando. Não é você que está passando a dificuldade que eu estou passando. Se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Eu duvido que você estaria aí sorrindo na frente. Irmãos, mas o que a gente tem que entender é que a alegria que a gente fala, que a alegria que está na Bíblia, é a alegria que vem do Senhor, amém? O texto fala, eu vou falar aqui mais na frente, mas a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Ela é a nossa força. Na tribulação, Ele pede para nós nos alegrarmos, mas é muito, humanamente falando, irmãos, é muito difícil. Você está numa dificuldade extrema da sua vida, às vezes pensando até em largar tudo e sair correndo. Você vai ler uma Bíblia, vai ler a Bíblia ali para dormir, ou ler a Bíblia no seu devocional. Alegre-se na tribulação. Se glorie na tribulação também, não só na graça, mas se glorie na tribulação também. Você fica assim, gente, mas supletivo. As minhocas vão entrando dentro do cérebro assim, e vai falando, gente, que palavra é essa? Que Deus é esse? Mas eu quero te falar nessa noite. O que Paulo está falando aqui, irmãos, é o que ele viveu. Paulo teve todas as perseguições de uma pessoa poderia ter na vida. Paulo, ele foi um exemplo que, depois de Jesus, foi o maior exemplo da Bíblia. Mas ele estava falando aqui, se glorie também na tribulação. Porque ela vai ser necessária para o seu amadurecimento. Vai ser necessário para o seu crescimento. Vai ser necessário para você estar aqui hoje, ouvindo a palavra. Vai ser necessário para quando a pessoa chegar diante de você, uma dificuldade, ou às vezes querendo, tirar a sua própria vida, você tem uma palavra para a pessoa. A tribulação vai te gerar um testemunho. Um testemunho pode mudar uma vida. Um testemunho pode edificar uma vida. É isso, irmãos. Por isso que Paulo fala para você se alegrar nesse momento. Porque tudo que acontece nas nossas vidas tem 2 lados. Está difícil aqui, mas tem um lado que está bem. É o que quando eu ministrei aqui na oração da gratidão. Às vezes sua vida está ruim, às vezes está difícil ali, você está olhando ali e está ruim, mas começa a agradecer. Muito obrigado, Senhor, por essa parede. Obrigado por esse vidro. Obrigado por esse telão. Obrigado por esse teclado. Obrigado por esse relógio. Você vai abrindo a sua mente e falando, gente, o tanto de coisa que eu tenho. E às vezes eu reclamo uma coisinha que eu não tenho. É isso que Paulo quer falar para nós, irmãos.
em meio à luta, à tribulação, Ele quer que a gente tenha esperança, que a gente tenha alegria de romper, de andar. E eu falo isso, irmãos, porque a gente tem que viver, né, pastor, para falar. Graças a Deus meu pai está aqui hoje. Ele também é um milagre, né, está passando por um processo muito tenso aí, né, na sua saúde. E às vezes eu ministrava louvor aqui, irmãos, cantando as músicas. E alegre, irmãos, alegre mesmo, não é de falsidade não. Por dentro estava aquele sentimento assim, nossa, às vezes eu não vou poder ter meu pai aqui no final do ano. Mas eu entendi, irmãos, que a alegria que vem do Senhor, ela que é a minha força. E se eu subir aqui na frente para cantar uma música aqui, irmãos, de gratidão ao Senhor, a bondade de Deus, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Eu não posso subir aqui na frente e cantar uma canção dessa e não ter essa alegria que vem dele na minha vida, amém, irmãos? Filipenses capítulo 4, versículo 4 fala, alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Sempre, irmãos. Vou usar o irmão Romildo aqui, always. Sempre. Sempre. Não é quando tudo está bem não, irmãos. Não é quando está tudo maravilha não. Sempre. Alegrem-se sempre no Senhor. Porque Jesus, Ele morreu naquela cruz e está pronto, está consumado. Ele já morreu pela sua vida, irmão. Então você tem motivo sim para se alegrar, mesmo em meio à dificuldade. Mesmo em meio à pressão da vida. A gente trabalha numa empresa, né? Tá os meninos aqui, quero agradecer a presença aí da Cris, a família dela, o Edson ali, a segurança, nossa, sua namorada. A gente vive num ambiente de muita pressão. Trabalhar no banco hoje, você tem que ter a cabeça no lugar. Todo lugar tem pressão, mas o meio bancário é puxado. Mas a gente tem que ter, irmãos, essa alegria. A gente sabe que vai ter pressão, da sociedade, do trabalho, da família, das pessoas, vai. Mas a alegria que vem do Senhor, quando ela dá força para você, você vai rompendo. Você vai andando, as coisas estão difíceis, você vai andando, você vai rompendo. E Deus vai abrindo as portas, amém, irmãos? Lá em Neemias capítulo 8 fala, disse-lhes mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Fala para o seu irmão assim, a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. Às vezes, irmãos, não é incoerente. Na luta você está sorrindo. Não é incoerente. Na dificuldade você está alegre. Porque você tem um Deus, amém? Que pode e está te abençoando. Pode te abençoar. Está te abençoando. E vai continuar te abençoando, amém? Creia nisso, irmãos. Creia nisso. Às vezes você pensa até que nós que estamos mais aqui na frente não passa dificuldade, né, pastor? Ver o irmão ministrando louvor aqui, cantando, pulando. Ver o pastor aqui ministrando. Ver os irmãos aqui ministrando. Esses irmãos aí não passam dificuldade, não, irmãos. Passamos e muita. E eu acho que até mais, porque o diabo quer, né, na frente de nós, ele mesmo, que está na frente, para que o povo possa também sofrer. Mas é que a gente teve um entendimento, a gente está maduro já, a gente já criou casca dura, né, pastor? A gente já está com o couro grosso de apanhar. E Deus quer te falar nessa noite. Aguenta mais um pouco. Reconheça que eu sou a sua força. Que com certeza você estará rompendo, amém, irmãos?
E quando ele fala para nós termos alegria aqui na tribulação, ele demonstra claramente para nós termos atitudes o quê? Resilientes. Mas o que é resiliente, irmãos? O que é ser resiliente? Hoje a gente vê uma sociedade que não aguenta pressão. Uma sociedade desistindo dos seus sonhos, simplesmente porque não está aguentando a pressão. Quantas as vezes você já desistiu de algo na sua vida porque você não aguentou a pressão? Quantas pessoas estão tirando a sua própria vida, às vezes até adolescente, jovem, por não aguentar uma pressão, irmãos? Deus quer nos tornar resilientes. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de enfrentar as adversidades. Possuir resiliência é conseguir resistir à pressão. O que é resiliente? Já viu aquele tapete? Tapete que você põe na sala, uns bem molinho. Você pisa nele lá massa, né? Aí você anda um pouquinho, depois quando você olha, o que ele está? Está em pé. Devagarzinho ele vai subindo. Resiliência é isso, irmãos. Mesmo que você caia, você levanta. Porque a alegria do Senhor é o quê? A sua força. É ela que te faz levantar. Tem um livro, chama 25 Leis Bíblicas do Sucesso, que afinal está no aplicativo. Você deve ter recebido a notificação essa semana lá. Eu coloquei lá no livro, lá no aplicativo. Seria muito interessante vocês lerem, irmãos. São leis que tiradas da Bíblia mesmo para você ter sucesso. Ah, mas é sucesso de estar no glamour? Não, irmãos. Sucesso nos pequenos detalhes. E lá a 8ª lei fala da resiliência. E esse exemplo foi tirado do livro. Ele fala do tapete. Então o que Paulo quer nos mostrar aqui nessa noite, irmãos, é nossa atitude de resiliência. A atitude do cristão, ela tem que ser resiliente. A gente é triste quando você vê um cristão que fala: nossa, eu desisti. Eu não vou mais. Eu desisti de Deus, desisti da palavra, desisti da igreja, desisti da família. É muito triste, irmãos, porque a pessoa não entendeu ainda que que Jesus nos deixou a Bíblia, Deus nos deixou a Bíblia aqui para nós termos esse entendimento. Está difícil, se alegre, eu vou te dar a paciência, eu vou te dar a experiência e você vai ter esperança. Vem dele, irmãos, aleluia. O livro de Apocalipse também cita, capítulo 2, versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ou seja, você vai romper, irmãos. Você vai continuar diante da luta, diante da dificuldade, você vai continuar. Deus vai te dar, vai te honrar sobre as pessoas, honrar sobre a sociedade. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Essa alegria que vem dele, não dá para a gente explicar, não dá para a gente mensurar, é dele, é ele que vem sobre nós, é ele que vem com a força, que às vezes você quer parar, às vezes você quer desistir. Quantas vezes a gente já vai ministrar o louvor aqui, ou ministrar a palavra, você fala: nossa, eu não sou capaz, nossa, eu pequei essa semana, eu sou fraco, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmãos, é ele que faz em nós, é ele que traz a palavra, é ele que ministra em nossos corações, não é nós. Ele só quer que você se coloque à disposição, se coloque à disposição nas mãos dele, que ele vai te fazer um instrumento muito afiado, amém, irmãos? Segunda ensinamento aqui que a gente pode tirar, é que a paciência, ela é gerada nos momentos difíceis. Você já viu alguém falando aí do seu lado: nossa, Deus, me dá paciência, Deus, me dá paciência, me dá força, porque se não der paciência, como é que é? Me dá paciência, porque se não der força, eu mato. A paciência, irmãos, ela vem no momento de pressão mesmo, no momento de dificuldade. O que é paciência? É a junção de duas palavras, é a ciência da paz, paciência. Na luta, na tribulação,
você tem ciência que você tem paz em Cristo. Amém, irmãos? Você tem que ter ciência, entendimento, que você tem paz em Cristo. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade. A gente vai olhar a vida de Daniel na cova dos leões. Você acha que o Daniel ficou roendo as unhas igual nós no jogo do Brasil? Não ficou, irmãos. Daniel tinha ciência da paz que ele tem em Cristo. Mesmo diante dos leões ao redor dele, ele tinha ciência da paz. Quando você tiver com um momento difícil na sua vida, você vai fazer esse movimento. Você vai lembrar dessa palavra, amém? Ciência da paz. Paciência, irmãos. Deus produz através da tribulação, produz a paciência. Irmãos, não é instantâneo não, igual o Missimi hoje não, 3 minutinhos, ó, puf. Produção. Pode demorar um pouco. A tribulação pode demorar um pouco até gerar a paciência. Até você ter essa paz e ciência aqui, de ciência da paz. Então a tribulação, ela produz essa paciência. Mas ela produz, certeza que produz, amém? Certeza que produz. Uma hora vai chegar, se você está passando a tribulação aí, uma hora vai chegar a paciência, uma hora vai chegar aí a ciência da paz na sua vida, amém? E a gente, em Jeremias capítulo 29, 11, fala: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Como é que é o refrão da música que a gente cantou? Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Amém, irmãos? É Ele, irmãos. Às vezes a gente quer fazer tantas coisas na nossa mão, às vezes a gente quer sempre dar um jeitinho para Deus. Espera aí, Deus, deixa eu fazer assim para te ajudar aqui. É Ele, irmãos. É no tempo dEle. Ele fala, pois eu sei os planos que eu tenho para vós. São planos de paz e não de guerra. São planos que você possa ter, para gerar em você uma esperança. É Deus que faz, irmãos. 1 Coríntios 2, versículo 9 fala: mas está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia! Coisas inimagináveis Deus tem para a sua vida, amém, irmãos? Só basta amar a Ele, só basta honrar a Ele, que as promessas virão sobre a sua vida, a paciência virá sobre a sua vida, a experiência virá sobre a sua vida, e a esperança de tempos melhores, amém? Às vezes a gente focou tanto aí na política, focou tanto em candidato A, candidato B, o que vai ser de nós, o que vai ser do nosso futuro. Irmãos, eu não sei o que vai virar, eu sei quem eu sirvo, eu sei em quem eu creio, eu sei quem eu creio, independente se virar o que virar, eu estou em Cristo, amém, irmãos? Tenha esse entendimento, irmãos. Às vezes você perde noites de sono, preocupado, nossa, o que vai ser do ano que vem, a recessão mundial, a Europa está passando com uma crise energética por conta das sanções da Rússia, e a gente está vivendo nesse mundo difícil, que nosso Brasil é um país emergente, mas é rico em commodities que podem, exportar mais coisas, sim, e você fica às vezes preocupando, gente, onde é que eu estou neste mundo? O que eu vou fazer no mundo? Irmãos, apenas ame ao Senhor, amém? Ame ao Senhor, honre a palavra dEle,
Que ele está falando aqui, o que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetra o coração do homem, são o que Deus preparou para os que o amam. Creia nessa palavra, irmãos. Creia nessa palavra que Deus vai te dar a paciência que você espera. A paciência para quê? Esperar o tempo de Deus. Paciência para entender que as coisas que você está passando estão formando o seu caráter, estão formando a sua fé, estão formando o cristão que você é, a pessoa que você é. É isso que Deus quer que você seja, que você espera de você. E a paciência, irmãos, é um fruto do Espírito também, amém? Ela é um fruto, ou seja, ele é produzido em você. O fruto, ele não nasce ali, já nasce o fruto ali, sem a árvore, sem a semente, sem o semear, sem a chuva, sem o sol, sem brotar e crescer as flores, e depois dar o fruto, depois vem o fruto. A gente está vivendo numa sociedade tão imediatista, que a gente quer o trem na hora. Eu fui para a academia, né, Flávia? Fui para a academia ali. Nossa, mas tem uma semana que eu estou na academia, eu não perdi nem 1 quilo. Nossa, tem um mês que eu estou na academia, eu perdi 1 quilo só. Irmãos, a gente tem que ter entendimento. É constância. É devagarzinho. O fruto, ele vai gerando devagarzinho. Ele anda, ele cresce. Ele balança ali da tempestade, vai crescendo, depois vai gerar o fruto. Então, Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala dos frutos do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito Santo é o amor, a alegria, que é o primeiro ponto que a gente falou, que vem de Deus, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Então, irmãos, se você às vezes não teve o entendimento ainda, que você tem a ciência da paz, peça para o Senhor, peça o fruto do Espírito Santo, que Ele vai te dar, amém? Vai te dar paz em tempo de guerra, vai te dar paz em meio a essa luta que você está passando, vai te dar paz em meio à sociedade que está vivendo, que nós estamos vivendo hoje. Peça para Ele, amém? Então, o fruto do Espírito Santo é construído. Ele pode demorar. A Bíblia diz que paciência é um fruto para que possamos entender que para chegar o fruto temos que enfrentar muitas chuvas, muitos vendavais, sol na muleira, sol na cabeça e momentos difíceis. A Bíblia diz isso, irmãos. Eu queria falar aqui para você que ia ser só rosas, maravilhas, mas não é. É difícil, não é fácil. Mas é possível, amém, irmãos? Jesus falou, eu venci o mundo. Eu venci o mundo como homem. Jesus veio aqui como homem, Ele venceu. Então nós podemos vencer também, amém? E por último, irmãos, terceiro entendimento, ensinamento que Paulo fala nesse texto, é que há esperança para você, amém? Fala para o seu irmão assim, há esperança para você. Há esperança para você. As pessoas podem falar que você não vai dar em nada, as pessoas podem falar que a sua vida acabou, às vezes você pode pensar que não vai ter esperança. Mas há esperança para você, amém, irmãos? Não é eu que estou dizendo, não, é Deus. É Deus, é a palavra de Deus, é Paulo falando ali, aos romanos ali, falando, a experiência que você vai ter vai gerar em você uma esperança. A experiência que gerou através da tribulação, que gerou a paciência, e gerou a experiência, vai gerar em você a esperança. A esperança do quê? Do nosso rei voltar, amém, irmãos? A esperança do nosso rei voltar e reinar sobre as nossas vidas. Aleluia. Quero te falar que você que às vezes está aí, entrou aqui na igreja, sobre muito estresse, sobre muita pressão na sua vida, às vezes pressão sua mesmo, sobre você. Eu quero te falar que o Deus que você serve, o Deus que te salvou naquela cruz do Calvário,
Ele está aqui hoje para renovar a sua esperança, amém, irmãos? Ele está aqui hoje para renovar a sua esperança. E você não vai sair daqui como você entrou. Você vai chegar sorrindo na sua casa, e as pessoas vão falar, você está sorrindo? A gente está passando essa dificuldade toda, você está sorrindo. Nós está passando essa luta toda aqui, você está sorrindo. Você vai entender que eu tenho esperança. Esperança é em Deus, amém, irmãos? E o que é a esperança de Deus, irmãos? Esperança é a expectativa e um anseio confiantes pelas bênçãos prometidas aos justos. As Escrituras frequentemente se referem à esperança como expectativa de vida eterna, pela fé em Jesus Cristo. A gente tem esperança, irmãos, que a gente vai para um lugar diferente. Quando a gente morrer, a gente vai para o céu, morar a eternidade com Deus. Essa é a nossa esperança. Por isso que a gente não pode desistir. Por isso que a gente não pode parar de andar. Por isso que a gente não pode parar de romper as dificuldades, romper as tempestades, o sol na muleira ali na cabeça. Mesmo estando difícil. Às vezes você fala, não, mas Fábio, eu duvido você resistir isso aqui. Eu duvido que essa pressão que eu estou sentindo aqui, você aguentaria. Irmãos, todos temos pressões nas nossas vidas. O que eu estou te falando aqui é o que Paulo deixou para nós. Tem esperança. Eu quero te falar só isso, tem esperança. Esperança que vem de Deus também na sua vida. O versículo fala, no versículo 5, aqui o texto que a gente leu. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não traz confusão, irmãos. Quando você tem esperança em Cristo, você sabe aonde você quer chegar. Você não fica olhando para a direita, nem olhando para a esquerda, nem olhando para trás, com saudade das coisas do passado. Você olha para frente. Aquele ali é meu alvo. Aonde eu quero chegar ali, ó, mais perto de Jesus, aos pés de Jesus. Essa é a esperança. Se você tem uma cicatriz das coisas do passado, ela vai estar lá com você na cicatriz aí no seu corpo, ou na sua alma. Mas eu quero te falar que a esperança que você tem que ter é em Cristo Jesus. Essa é a esperança que você tem que ter, irmãos. O seu passado não condiz com o que você é em Cristo, irmãos. O seu passado condiz o que Jesus fez para você naquela cruz. Ele morreu para te dar a oportunidade de ter esperança, amém, irmãos? Há esperança para você. Salmos capítulo 33, versículo 22 fala: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, a nossa proteção, amém, irmãos? Não é a polícia, não é o governante, entende? Não é seu pai, não é sua mãe. Quem é seu protetor é Jesus, quem é seu protetor é nosso Deus. É Ele a nossa esperança. Não tem esperança, nossa, eu tenho esperança agora nesse governo, que esse governo vai me dar esperança para eu ter oportunidade para trabalhar, esse governo vai dar esperança para eu ter isso, para eu ter aquilo. Não, irmãos, a nossa esperança é em Cristo Jesus, é em Deus. Então tenha isso, esse entendimento, irmãos, nessa noite. A Bíblia diz também em Salmos, capítulo 42, versículo 11, fala: por que está abatida a minha alma? E por que perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele que é o meu socorro e o meu Deus. Por que está abatida a minha alma? Louve ao Senhor, irmãos, amém? Louve a Ele todo o tempo, que Ele vai gerar esperança na sua vida. Há esperança para você, amém? Saia com essa mensagem aqui nessa noite. Há esperança para mim. Mesmo eu saindo no passado que eu não quero nem lembrar do meu passado, tantas coisas erradas que eu fiz, tantas coisas enganosas que eu fiz, tantas pessoas que eu passei para trás, tantas pessoas que eu menti, que eu caluniei. Irmão, quando você está em Cristo, você é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Por isso que Deus
deixou esse texto para nós. Por isso que Paulo fala para nós: há esperança para você. Há esperança para você. Porque é Deus que está falando para nós, irmãos. Não é o presbítero Fábio aqui. É Deus. Amém? Em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, fala: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, teu Deus, é o que vai contigo, não te deixará e nem te desamparará. Amém, irmãos? Esforçai-vos, animai-vos, tenha alegria, não temais, não tenham medo, não se espante diante dele. Às vezes essa dificuldade está tão grande que você se espanta. Deus, eu não vou resistir, eu não vou conseguir passar por essa pressão, eu vou desistir. Deus está te falando, porque o teu Deus vai contigo, amém? É a mesma coisa que ele falou para Josué: não foi eu que te escolhi, não tenha medo, eu estou contigo, por onde andares, Deus estará contigo, amém, irmãos? Então que você possa ter esse entendimento dessa palavra na sua vida. Romanos capítulo 5, você vai lembrar da alegria diante da tribulação. Você vai lembrar da ciência da paz. E você vai lembrar que há esperança para você, amém? Mesmo você não vendo circunstância, mesmo você não vendo saída, mesmo aquela situação que você está vivendo está te pressionando, às vezes fazendo até você adoecer. A única palavra que eu tenho para falar para você é: há esperança para você. Tem uma canção daquela banda que canta, esqueci o nome. Ele fala: há esperança para ti, há uma promessa para ti, a árvore vai florescer, o rio de Deus vai te encher, há esperança para ti. Fala para o seu irmão assim, ó: há uma promessa para ti, a árvore vai florescer, o rio de Deus vai te encher. Há esperança para ti, amém, irmãos? Queria te convidar a ficar de pé. Eu quero te falar que Deus sabe do que você está passando. Quando você coloca sua cabeça lá na cama e começa a chorar, Deus recebe as suas lágrimas, amém, irmãos? E Ele me usou aqui nessa noite para te falar que há esperança. Há esperança para você, amém, irmãos? Você pode passar dificuldades, você pode passar lutas, mas Ele está contigo em todo o tempo. Coloca a mão no seu coração nessa noite. Senhor Deus e Pai, nessa hora colocamos aqui nossas vidas diante do Senhor, Pai. Deus, obrigado por esse texto, Pai. Obrigado, Deus, por ter usado Paulo, Deus, para falar, Pai, daquela igreja, daquela época, Senhor. Mas servindo para nós, Pai, hoje aqui, Pai, dia 11 de dezembro de 2022. Deus, eu sei, Pai, que se o Senhor não voltar recente, daqui muito tempo as pessoas vão ser ministradas através dessa palavra. Porque sabemos, Pai, que ela se renova a cada manhã. Ela é mais atualizada, Pai, que o jornal de amanhã. Deus, e nós cremos nessa palavra. Estamos aqui, Pai, porque cremos que o Senhor é o Deus que diante da luta, da dificuldade, vai nos trazer a alegria que vem do Senhor.
Vai nos trazer, Pai, a paciência para suportar os momentos difíceis. Vai nos trazer experiência para sermos bênção na vida das pessoas. E reconhecemos aqui nessa noite, Pai, que o Senhor é a nossa esperança. Sabemos que o Senhor, que em Ti podemos crer, em Ti podemos, Pai, viver, Pai, em função, Pai, do Evangelho. Deus, que as pessoas aqui nessa noite possam receber essa palavra e elas saírem daqui mais fortes, mais edificadas com a palavra do Senhor. Pessoas aqui que entraram, Senhor, às vezes tristes, que o Senhor possa, Deus, entrar, Pai, com o rio do Senhor, com a Tua presença, Pai, com o Teu afago, com o Teu amor, Pai, nessas vidas. Deus, recebe, Pai, cada lágrima, Pai, derramada, Senhor. Recebe cada lágrima, Pai, de sofrimento, Pai, derramada aqui nessa noite. E que nós possamos, Pai, se alegrar, Pai, na tristeza. Se alegrar, Pai, na luta, na dificuldade. Aleluia, Jesus. Cante a canção, irmãos. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Haja o que houver. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Haja o que houver, ó. Haja o que houver, A tribulação venha o que vier, irás prover de novo. prover de novo. Creia no Senhor. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Nessa hora eu queria que você Porque abraçasse o seu irmão que está do seu lado. se eu estou, Que você possa ser bênção na vida dele. por quem nunca Peça ao Senhor para dar paciência nessa luta tão difícil que ele está passando. Peça para Ele dar paciência para ele nessa luta tão difícil. Peça para Ele gerar experiência. Peça para Ele gerar esperança de um dia melhor. Esperança de dias melhores. Abra seus lábios e abençoe o seu irmão nessa hora. Abra os seus lábios e determine a bênção do Senhor na vida dele nessa hora. Nós cremos em Ti, Deus. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Temer porque se eu estou, vai
Nossa esperança está em ti. Oh, nossa esperança está em ti. Minha vida, Senhor, está pautada em ti. Não depende de nada. Oh, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero seguir os teus caminhos e honrar a tua palavra. Eu não vivo coisas maiores virão. Que coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina que Deus irá fazer. Fala no seu irmão, fala no seu irmão. Coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão. Coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina que Deus irá fazer. Eu creio. Coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina que Deus irá fazer. Você não imagina. Você não imagina que Deus irá fazer. Você não imagina. Você não imagina que Deus irá fazer. Aplauda o Senhor nessa hora. Aleluia. Que coisas maiores virão. Diga. Milagres acontecerão. Você não imagina que Deus irá fazer. Somente Ele vai fazer. Que coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina que Deus irá fazer. Aleluia! Glória a Deus! Se assente glorificando o Senhor, amém? Quantos creem que Deus fará coisas maiores aí? Amém, glória a Deus.